Olá, estamos dando início ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, que fica aqui no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, ao lado do Cristo Redentor. Nós temos outras duas unidades no Rio de Janeiro, uma em Itaboraí, o Hospital Adventista, e também o Centro Médico Adventista em Botafogo. Então, se você quiser marcar uma consulta, um exame, o telefone vai aparecer aqui para você, é o 21 DDD 3034 4000, e você pode também consultar o nosso site, acompanhar as nossas redes sociais. Se quiser ter outros contatos com a gente também, pode escrever por ali que a gente vai te responder. E hoje, nessa série especial, nós estamos trazendo pessoas que marcaram com a sua história essa instituição. E essa em especial que a gente está falando hoje, ela tem dedicação de sobra e muita história com esse hospital. Afinal, nesse ano, ela completa 4 décadas de trabalho aqui no Hospital Adventista Silvestre. E então, sem mais delongas, a gente vai conversar nesse momento com a Deise Conrad. Deise, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Deise, começa contando pra gente, né? Eu falei aqui que você já está há quase 4 décadas, né? Vai completar quando esses 40 anos de Hospital Adventista Silvestre? Eu completo 40 anos em agosto desse ano. Eu entrei aqui em agosto de 1985, foi um convite pela Angélica, que era a diretora da escola e era a chefe do RH também. Ela foi até o hospital onde eu estava trabalhando, também trabalhava para a obra neste hospital, para a organização adventista, e ela me fez um convite e assim eu já vinha orando para Deus que Ele pudesse me direcionar. Ele me conhece, né? Nos conhece a todos. E eu tinha licenciatura em enfermagem, então o convite foi vir para a escola para ser diarista. Então assim para mim foi uma resposta divina naquele momento. Que legal. E, bom, o que motivou você a vir para cá? Você entende que foi uma resposta de Deus, então, um convite? Então, eu comecei, quando eu estava estudando ainda enfermagem, eu sou de Curitiba, Paraná, eu propus no meu coração trabalhar dentro da organização. Eu cresci dentro da organização adventista, né? Então, eu propus para Deus dedicar minha vida dentro para a organização. E pedi que Ele me ajudasse, me direcionasse para onde eu iria trabalhar, como que seria isso, e ele me direcionou no primeiro emprego, no segundo, tudo para dentro da área, né, da igreja. E quando a Golden ia se separar, né, da administração da igreja adventista, então eu pedi que ele também me direcionasse para que eu pudesse continuar trabalhando para ele. E foi quando veio o convite, um pouquinho, 2 meses antes dessa dicotomia, e eu vim para cá. E trabalhar com a escola foi uma experiência ímpar. Eu acho que no começo eu que ganhei mais do que os meus alunos. Eu aprendi mais com eles do que talvez eles mesmos comigo. Porque eu era nova, tinha 25 anos na época, tinha alunos da minha idade, alguns mais velhos, eles me ensinaram muita coisa, nós aprendemos muitas coisas juntos, e foi uma experiência maravilhosa. Quando nós íamos para os estágios, nós convidávamos Deus a estar presente conosco todos os dias. Nas aulas teóricas, nós começávamos sempre a nossa tarde com a presença de Deus. Então, foi um período que eu posso dizer que foi muito importante e especial da minha vida e que fortaleceu muito a minha fé. Porque você lidar com alunos, ensiná-los, né? Porque assim como um filho, você ensina eles a caminharem, a gente pegava na mão, ensinava a funcionar uma veia, a fazer um curativo, a fazer a higienização do paciente. E assim, era uma troca, né? Você conviver com pessoas e ver o crescimento delas. Claro que alguns às vezes não conseguiam continuar no percurso, ou porque desistiam, ou porque não se adaptavam. E isso para nós professores sempre era muito triste, né? Essa separação. Sim. Mas assim, é muito interessante. Eu convivo com ex-alunos até hoje, né? Seja na igreja, seja aqui no hospital, nós convivemos. Eu tenho colegas enfermeiros que hoje foram auxiliares ou técnicos de enfermagem, hoje são enfermeiros. Temos enfermeiros que também pertenceram da residência de enfermagem, que hoje são colegas.
E é muito bonito ver esse desabrochar dos nossos alunos, as pessoas que nós ajudamos de alguma forma, né? Sim, né? E é uma troca, porque nós aprendemos com o ser humano, nós temos que aprender com eles, né? Eles aprenderam comigo ou com as professoras, mas nós também aprendemos com eles. E é maravilhoso você encontrar profissionais, às vezes em outros estados ou em igrejas, que fizeram parte dessa trajetória. E hoje, ou continuam na área de enfermagem, na área de saúde, ou estão fora da área de saúde. Nós temos ex-alunos que estão por esse Brasil afora, e também até fora do país. Temos médicos, conhecemos, né, que se tornaram médicos, advogados, administradores, né? Então, assim, É uma realização para você ver o crescimento deles. Acho que eles não imaginam como a gente sente feliz quando nós encontramos ex-alunos e ficamos sabendo como eles estão hoje, né? Que rumo que eles tomaram na vida deles. Então, assim, é muito especial. Assim, eu, quando encontro, às vezes posso até não lembrar do nome de alguns mas assim, é muito especial quando eu encontro ex-alunos e vejo, né, como eles estão hoje, que rumo que eles tomaram na vida. E você trouxe algumas fotos, né? Eu vou pedir para o pessoal começar a colocar essas fotos. Tem uma, inclusive, que é uma preto e branco, né? Que aparece ali algumas pessoas numa mesa ali toda florida, bonita. Vamos ver essa foto aí, que eu acho que você sabe o nome de alguns deles, né? Época, né? Não, é antes. Mas é na época da doutora Júlia Estrela, que foi a primeira diretora da escola, que está com a touquinha branca. E na ponta aqui, a minha esquerda, a doutora Edgar Berg, que era o diretor, então, que foram os organizadores e que viabilizaram, né, a escola de enfermagem. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Júlia Estrela já no final da sua vida, de conversar com ela quando eu fui convidada para ser coordenadora e mais tarde diretora da escola. Eu quis conhecê-la, conhecer o que motivou, a sua motivação, seus princípios, e mais feliz ainda nós duas ficamos quando nós percebemos que nós pensávamos muito semelhantes. Que legal. Né? Que era formar o profissional mais completo possível, que representasse a Deus nas suas atividades, que fizesse a diferença, assim como Jesus faz a diferença na nossa vida, e que ele fosse o melhor, não só mais um auxiliar ou um técnico de enfermagem, mas que ele fosse especial na vida dos pacientes com quem eles entrassem em contato. Um propósito nobre, né? Sim. E a gente tem mais fotos, né? Vamos ver aqui, que outras fotos tem aqui? Isso, com essa lamparina, né? O que significa esse momento? Essa lamparina era um momento especial que a lâmpada significa, né? É o símbolo da enfermagem, e era um momento especial do juramento da enfermagem na cerimônia, né, de formatura, seja do auxiliar ou do técnico de enfermagem. Então todos estavam com a mão estendida para o juramento e nós, professoras, secretária, Angélica, estávamos do outro lado da mesa, né, assistindo à cerimônia. Tá. Tem mais foto? Vamos ver se dá para passar para a gente olhar mais alguma. A gente reviver esses momentos, né, Deise? Imagina que tá passando umas histórias aí na sua mente. Foi interessante, uma professora que estava de jaleco azul, eu estava na cama. Então, nesse momento, você foi a paciente. Personificada como paciente, estava ali com uma sonda vesical, claro que não colocada, com uma sonda interal, com curativos, com lesões que os alunos tinham que identificar. A professora, ela fazia as perguntas direcionadas para eles poderem ter, né, uma noção de como entrar em contato com o paciente, o que perguntar, o que examinar, né? E aí eles tinham que depois fazer a evolução daquele paciente de uma forma geral, né? Como estava o seu nível de consciência. Ou seja, isso aqui era aula prática mesmo, exatamente, né? Comunicação. Antes de eles poderem ir para o estágio prático, eles precisavam primeiro ter uma noção de como executar isso, né? Então, eles aprendiam técnicas neles, a punção venosa, da injeção, era tudo um no outro, ou nós mesmos, né? Nos oferecíamos também, para que quando eles fossem
para a assistência com o paciente, acompanhados pela a sua professora, eles pudessem ter já uma habilidade, né, e não serem assim, demonstrarem tanta insegurança ou causar algum dano no paciente. Uhum. Ou seja, ninguém podia ter medo de agulha, né? Porque Não, um não testava podia. no outro, Não podia. um treinava no outro, né? Tinha que Literalmente. vencer ali. Alguns tinham, mas tinham que vencer ali Tem mais mesmo. alguma foto dessa época? Acho que tem mais uma, né? Vamos ver aqui. Olha aí. Uma A Deise agora formatura, já com outro né? cabelo diferente. Olha aí, a dama de vermelho. Na frente eram as professoras, a minha esquerda aqui é a Soninha, a secretária, foi durante muitos anos a secretária escolar. Hoje, daí dessa foto, nós temos alguns enfermeiros que eu conheço, outros foram para a área de fisioterapia e tem algumas pessoas que ainda talvez estejam na enfermagem. Tá certo. E esse ambiente aqui é o que é a atual capela Isso, externa, o auditório externo que a atual gente tem aqui, capela né? do Que já foi Silvestre. reformado, já, enfim, já tá bem diferente, né? Bom, daqui a pouco a gente tem mais uma? Vamos ver aqui qual é a próxima foto, então. Essa já é a residência de enfermagem, foi a primeira Ah, turma de residentes de nossa, mas a enfermagem. gente está vendo alguns rostinhos conhecidos aí. Que Olha ainda tem só. algumas pessoas que trabalham, temos outros que já estão em outros estados. Quem não está aqui é porque, né, mudou, temos um ali, que o Wilton, que está nos Estados Unidos, os outros voltaram para suas terras, E aí e eu vou alguns ainda estão perguntar para quem está acompanhando com a gente aí. Eu quero ver se você encontra alguém conhecido aí nessa foto. Eu tenho certeza que você, se você acompanha as nossas redes sociais, a gente inclusive postou essa semana de uma pessoa que está aqui na foto, né, que completou quanto tempo de hospital? Foram 10 anos? 10 anos de hospital. Tem uma enfermeira aqui nessa turma que completou 10 anos de isso, instituição para essa semana. 2014, né? Exatamente. Então, que legal. Bom, fala aí, quem são os nomes conhecidos dessa foto, Deise? Eu estou Bom, reconhecendo os dois. que trabalham ainda na instituição. O primeiro lá de cima, à minha esquerda, que é o Salom, trabalha no Hospital de Itaburaí, Aham, né? A Elane e o Samuel, que são um casal que sim. trabalham aqui no hospital. O Samuel agora está no Centro Médico de Botafogo. A Jéssica, que está ainda trabalhando conosco aqui na qualidade agora, Sim. né? Uhum. E a Catiane, que trabalha também no CTI à noite aqui no hospital. Esses são os que ainda permanecem conosco. Que legal. Muito bacana. Bom, daqui a pouco, então, eu não sei se vai ter mais alguma foto, eu acredito que não, né? Acabaram as fotos. É, muita experiência, né, Deise? Muita coisa. Agora, o que que você pode dizer que o Silvestre representa para você hoje, né? Porque são muitos anos você que teve essa experiência com a escola de enfermagem, como professora, como diretora na escola. Alguma experiência, de repente, dessa escola que te marcou? Tenho algumas experiências muito marcantes. Deus operou um milagre uma vez através de um paciente. Então, apesar de a gente não poder revelar, envolveu alunos, professoras, mas foi um milagre assim maravilhoso que a gente sentiu a mão de Deus mesmo. Teve uma outra situação que um paciente chegou aqui pós um AVC. Ele estava completamente paralisado de um lado, ele era muito alto, tinha perto de 1,90 m, e ele não aceitava a higienização, ele não aceitava que a gente precisava ajudá-lo na alimentação. Então ele empurrava os alunos, e eu pequenininha tinha que ir para o quarto conversar com ele, e ele me respeitava muito. E ele ficou conosco mais de um mês. E eu já estava numa outra unidade, acompanhando outro grupo de estágio, e no final da manhã, todo mundo me procurando, pedindo para eu ir na outra unidade, pedindo para eu ir, era a unidade 4 naquela época, Uhum. para que eu pudesse ir na 4, mas não me falavam o que era, né? E eu tinha que passar o plantão com os alunos, acabar o estágio, e até a supervisora de enfermagem veio e me pediu, por favor, Deise, larga tudo e vamos lá, eu preciso que você me acompanhe. Mas ninguém me dizia o que era, né? E quando eu cheguei ali no corredor da unidade 4, que é na unidade aqui embaixo, né? Eu vi esse paciente sentado na cadeira de roda, com a esposa que era pequenininha, igual eu, baixinha, né? Ele sentado numa cadeira de roda, com um maqueiro, e eu me alegrei, porque eu sabia que ele estava de alta, então, né? Eu já estava de roupa, e eu
Falei, mas o que o senhor está fazendo aqui? Né? E a esposa falou, ele só estava te esperando porque ele queria te agradecer e se despedir de você. E aí, quando eu fui tentar me aproximar, ele fez assim, pare com a mão, né? Eu falei assim, o senhor quer que eu me despeço com o senhor, mas não quer que eu chegue perto. Aí ele levantou da cadeira. Nossa. E ele não conseguia falar e saiu um obrigado, né? E assim, eu realmente chorei, ele chorou, a esposa dele chorou. E nós nos abraçamos, porque ele realmente ficou muito tempo. E assim, os alunos cuidaram dele com carinho, com amor. E ele, que não poderia teoricamente mais caminhar, ele levantou, conseguiu me abraçar e conseguiu falar um obrigado. Saiu Nossa. bem. Então são histórias assim muito marcantes, né? Às vezes a família não se sentia muito à vontade com o aluno, mas quando percebia que os outros pacientes que estavam sendo cuidados por alunos estavam sendo bem cuidados, estavam felizes porque tinha não só aluno, mas uma professora, fosse eu, fosse quem fosse, estavam junto, acompanhando, eles se sentiam diferenciados. E eles viam a diferença, porque o aluno tem o primeiro amor. Né? Sim, É com certeza. gratificante isso. A pessoa que está começando a sua carreira, ela tem o primeiro amor. Então, eles percebiam a diferença, eles gostavam disso. Então, assim, existem cenas marcantes que eu estava indo para um quarto, tipo 118. Eu estava indo lá porque eu tinha que acompanhar uma aluna. E, de repente, Deus fala aqui, entra no 109. Eu falei, mas eu estou indo para o 118, entra agora. E era uma cena que eu precisava estar ali para ajudar a evitar uma situação. Então, assim, eu posso lhe dizer que eu senti a mão de Deus diretamente em todos os dias, de alguma forma, nós sentíamos a presença de Deus. Então, o que o hospital me ajudou? A chegar mais perto de Deus, a depositar minha confiança completa nele. Saber que em todas as situações, sejam boas, sejam ruins, mesmo diante de um óbito, mesmo diante de perda de colegas nossas, Deus estava junto conosco, nos ajudando a dar um cuidado correto, ou nos ajudando a dar uma palavra de conforto. Então, assim, eu sou a profissional que eu sou hoje, graças a minha trajetória que eu tenho no hospital. Sim. As coisas que eu conquistei também, até na minha vida pessoal e financeira, eu também devo ao hospital. Né? Então, ele foi uma escola de vida. Eu não tenho dúvidas da presença de Deus em todos os momentos. Eu nunca executei um procedimento sem convidar a presença de Deus. A gente passava isso para os nossos alunos, sejam em que fases da vida eles estivessem, que Deus deveria de estar presente em todas as nossas atitudes, tudo que a gente fosse fazer, a gente deveria de pedir que Deus pudesse estar presente, né? Nos ajudar nas nossas palavras, nas nossas mãos. Né? Eu sempre fui uma pessoa, eu tenho tremor essencial, então eu tremo. Né? Então isso causa um pouco, às vezes assustava algumas pessoas, porque você não sabe qual é o dia que você vai tremer mais ou tremer menos. E às vezes o paciente não queria que o aluno funcionasse, mas quando via que às vezes eu tremia, ele falava, nossa, você vai conseguir funcionar? Eu falei assim, eu vou funcionar, mas eu te falei que era melhor aceitar o aluno. Né? E aí quebrava aquele gelo, né? E, então, assim, são histórias assim marcantes. Realmente, você lidar com o aluno e com o paciente junto é uma experiência ímpar. Quem é educador sabe disso. É uma experiência maravilhosa. E curioso, Deise, Incomparável. tem pessoas que participaram aqui dessa escola de enfermagem, né, que hoje estão trabalhando fora. Outro dia eu encontrei com uma pessoa, não lembro agora o nome dela, e ela falou, olha, eu fiz o meu curso lá no Hospital Silvestre,
de enfermagem, participei daquela escola e como aquela escola fez a diferença na minha vida. Todos os profissionais que saíam dali, eles conseguiam emprego em qualquer lugar, Sim. porque era uma escola de referência. E assim, e essa pessoa falou para mim: "Puxa, por que que não volta com aquela escola? Era tão maravilhosa". E uma vez andando aqui pelo hospital, eu entrei na sala, né? A gente não separou foto disso, uma pena, Aham. mas tem ainda a sala onde era a aula, onde fica lá o boneco, Aham. né? E aquela sala com o vidro onde os professores ficavam e os alunos do outro lado, às vezes para fazer Hoje prova, alguma ela coisa foi assim. transformada, está um pouco diferente do que era no passado, né? Nós Aham, tínhamos a sala de aula lá embaixo, do lado as salas práticas, né? Onde tinham aham. as camas, o boneco, era um pouco diferente do que é hoje a sala realística, né? Não, mas só da gente olhar o Mas que tem ali hoje, eu fico assim, puxa, isso aqui tá tudo parado, né? Quem sabe um dia, né? Mas Vamos a ver, gente quem costumava sabe. dizer que a escola era uma escola de para a vida, né? Nós fizemos até um trabalho no passado com os alunos de como eles chegavam e como eles saíam, e depois com os profissionais que continuavam trabalhando Uhum. no hospital. E assim, e todos, acho que nós podemos resumir que as respostas eram, foi uma escola de vida, Uhum. né? Eu não sou a mesma pessoa de quando eu cheguei, assim como eu Sim. não sou a mesma pessoa de quando eu cheguei, né? Nós somos transformados pelas experiências que nós temos, né? E depois da escola, Daisy, que outras funções você desempenhou aqui no hospital e como é que é o seu dia a dia aqui hoje? Então, eu fui para a gerência de enfermagem, foi uma experiência ímpar também. Imagino. Eu costumava vir no final de semana, no sábado, para orar com os meus funcionários, à noite para fazer algumas visitas assim imprevistas, né, que eles não esperavam, mas além de ver como que eles estavam, o que estava acontecendo, eu tinha a oportunidade de orar também com os meus funcionários, isso era muito maravilhoso. Quem já foi gerente de enfermagem ou chefe de enfermagem sabe que não é uma atividade fácil, né? Foi um desafio muito É porque é uma grande. equipe grande para Foi cuidar, né? muito. Nós tínhamos na época 400 e poucos funcionários ao todo, entre administrativos e de enfermagem. E foi na nossa época também que o hospital recebeu a primeira acreditação. Olha que Então legal. foram desafios e conquistas muito importantes. Depois eu fui para a educação permanente, né? Uhum. E foi também uma época muito gostosa. Você treinar pessoas que estavam entrando para o hospital, prepará-las para essa assistência com o paciente, né? Dentro dos moldes da nossa filosofia, nossos princípios. E foi quando eu tive um presente maravilhoso, que foi justamente montar, organizar, né, viabilizar a residência de enfermagem. Então, assim, a residência foi um presente de Deus. Uhum. E tenho saudades dessa primeira turma que vocês, né, viram nas Uhum. Essa de fotos, que 2014, foi, né? exatamente, foi assim muito especial. São amigos até hoje, são pessoas que eu tenho muito carinho. Uhum. E, na verdade, eu sinto carinho por todos os meus alunos, tá? Você não imagina a felicidade que eu tenho quando eu encontro cada um deles. Mas eu tenho um carinho muito especial por eles. Foi uma experiência diferente, porque eram colegas, né? E que a gente preparou também para essa estrutura do hospital, com uma visão holística e também uma visão de um conhecimento geral do hospital. Uhum. Era sobre o idoso, mas era sobre a assistência tanto em unidades emergenciais como crônicos, clínicos no CTI. Nós preparamos uma estrutura que fosse para realmente eles poderem ter conhecimento do hospital como um todo. E, então, a residência foi muito especial. Nós tivemos só 4 turmas, enquanto tivemos 4 turmas, eu não continuei no hospital, tive uma interrupção aí de 5 anos, Uhum. mas dentro da rede, né? Sim. Que foi para o Silvestre Saúde, eu fiquei 5 anos no Silvestre Saúde, também uma experiência ímpar, muito bacana, muito diferente Uhum. de tudo que eu tinha experimentado. E decorrente disso, voltei para dentro do hospital e hoje estou na auditoria de enfermagem.
que é a auditoria de contas hospitalares. Sim, né? sim. E hoje você tem um dia a dia bastante diferente de quando você chegou, né? E como é que é hoje? O que que você pode dizer sobre o clima de trabalho aqui dentro, tanto no seu setor quanto dentro do hospital como um todo, né? O que que você pode dizer que acontece aqui com as equipes de trabalho? Como é que é o clima aqui dentro para você? Olha, cada equipe é muito específica, né? Porque eles têm uma dinâmica diferente. Né? Hoje nós trabalhamos com outros grupos em ambientes compartilhados e nos damos muito bem. Né? Fazemos reuniões, pequenos grupos em conjunto, fazemos reuniões, às vezes, quando é possível, mais a nível de festividade também, e tem um clima de parceria. Né? E eu percebo que as equipes estão unidas, né, em prol de desafios, os treinamentos estão unindo também grupos diferentes. Né? Sim. Então, acho que isso é muito importante para o hospital. Né? Bom, Deise, o que que mais te orgulha na sua trajetória aqui no Silvestre? Você sente que tem algum legado que você está deixando para esses profissionais novos que estão chegando? Os profissionais novos que estão chegando, aqueles que eu posso ter contato, eu acredito que assim, o profissionalismo, né? Eu amo o hospital, eu amo o que eu faço, não importa onde eu esteja, né? E então eu procuro fazer o meu melhor onde eu estou. E eu acho que isso, de alguma forma, deve edificar para alguém também que convive comigo. Por mais assim fechada que eu seja, eu sou muito profissional no que eu faço também, exigente, eu gosto de trabalhar, mas assim, eu creio que das coisas que deve de mover o profissional é que nós não trabalhamos só para a instituição. Como cristãos, nós trabalhamos em primeiro lugar para Deus. Então, a minha atividade ela deve de refletir também as minhas crenças, os meus princípios. Né? E Deus é tão maravilhoso que Ele nos conhece, apesar dos nossos problemas, das nossas falhas como pessoas. Ele nos ama de uma forma tão especial. Né? Ele nos acolhe, Ele é tão maravilhoso com cada um de nós que nós não podemos deixar isso desapercebido, tem que fazer parte da nossa vida. Então, nós precisamos começar o nosso dia com Deus. Nos desafios, nós precisamos pedir sabedoria de Deus e Ele provê, né, a sabedoria, provê alternativas quando nós estamos diante de dificuldades. Então, eu acredito que até a nossa experiência, a forma como nós lidamos, deve de pesar a fundo, né? Deve de causar alguma experiência, causar algum impacto, não experiência, mas um impacto na vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu gosto das pessoas, eu valorizo a característica delas. Todos nós temos, né, qualidades e defeitos, mas eu me encanto com as características das pessoas. E quem trabalha perto de mim, eu fascino com as características delas, elas me fascinam. Que legal. Deise, se você pudesse resumir o Silvestre em uma palavra ou uma frase, eu sei que é difícil fazer isso Você assim, me pegou agora. né, de primeira, mas o que que te vem à mente quando fala Hospital Adventista Silvestre? Bom, na minha mente vem que ele está aqui nessa colina para iluminar. Ele está nessa colina para pregar a mensagem de Jesus, que Jesus em breve vai voltar, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu para nós. E isso na minha vida aqui dentro, nos meus altos e baixos, isso foi o que mais marcou. Este hospital, para mim, representa a presença de Deus na minha vida. Que lindo. Eu imagino que para você que chegou aqui e essa fachada era outra, o hospital nem era aqui a entrada, Exatamente. né? E aí, para quem tiver a curiosidade, tem um outro vídeo aqui no nosso canal de um relatório que nós fizemos do hospital e aí mostra a fachada antiga e tudo mais. Então, vai lá nesse outro vídeo, dá uma olhadinha se você tem a curiosidade. Mas era bem diferente dessa fachada que hoje a gente tem, linda, né? Bonita, que pega ali o Cristo Redentor e tudo mais.
Deve vir um sentimento de muita alegria no seu coração, né, Deise? Eu tive muita satisfação de participar de cada reinauguração ou de cada segmento do hospital. Vocês não imaginam como eu fico feliz, entendeu? Porque isso faz parte dessa história que eu também faço parte dela. Sim, Né? sim, com certeza. Ver o crescimento do hospital, o hospital crescer, a construção da oncologia. Sim. Né? Então, assim, são situações que me trazem uma satisfação pessoal. Né? Que cada amanhecer, quando eu vejo esse cenário, me trazem uma esperança especial. Né? É muito importante para mim, todos esses anos que eu trabalho aqui no hospital, o vir ao hospital, sair, eu venho cantando pelo caminho, chego com esse cenário maravilhoso, eu saio daqui pedindo que Deus me acompanhe também no meu caminho de volta para casa. E, assim, não é só a estrutura física, é o que o hospital realmente representa, né? Uhum. Muitos pacientes tiveram condições de conhecer a Deus aqui nessa instituição. Muitos profissionais tiveram condições de conhecer a Deus. O que eles decidirem, como eles vão seguir a vida deles, é uma decisão pessoal. Uhum. Mas, assim, é muito especial a gente ter visto pessoas chegando doentes, saindo recuperadas, outras talvez não tanto, outras com outros desfechos, mas o nosso relacionamento com os familiares. Ninguém saiu daqui solitário. Uhum. Acho que todos, mesmo um desfecho talvez não favorável, eles também criaram laços aqui com os profissionais que trabalharam na instituição, naquele momento que cuidaram do seu familiar. Então, acho que isso é muito importante, significativo. Bom, Deise, vamos finalizar então. Que mensagem que você deixaria para algum colaborador ou paciente, alguém que vai entrar em contato pela primeira vez com esse hospital? O que você deixaria de mensagem para essa pessoa? Faça a diferença na vida da pessoa que você entrar em contato, assim como Jesus faz a diferença na nossa vida. Que legal. Deise, muito obrigada. Foi muito bom conhecer um pouco mais da tua história e que história linda que você tem com esse hospital. Muito obrigada por compartilhar com a gente. E a gente agradece também a você que acompanhou mais esse episódio do Silvestre Cash e a gente aguarda você na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui no canal do Hospital Adventista Silvestre. Até lá!